Milhares de pessoas se manifestaram nesta quarta-feira no centro de Buenos Aires no primeiro protesto contra o governo do presidente ultraliberal Javier Milei. O movimento acontece em meio a uma ameaça de uso de força para conter manifestações e no momento em que o mandatário anuncia medidas econômicas impopulares. O primeiro protesto contra o governo do presidente ultraliberal Javier Milei arrastou milhares de pessoas pelo centro de Buenos Aires. O ato ocorreu em meio a um forte sistema de segurança no período em que o mandatário anuncia medidas econômicas. O trajeto entre algumas quadras até a Plaza de Maio, em frente à Casa Rosada, que é a sede da presidência, foi acompanhado de perto por membros da Polícia Local, da Polícia Federal e da Polícia Federal Aeroportuária. A ordem era não permitir que os manifestantes bloqueassem totalmente o tráfego do local. O grande aparato de segurança foi criticado pelos organizadores, que consideraram uma tentativa de provocação. O Ministério do Capital Humano alertou dias atrás que retiraria os programas de assistência econômica das pessoas que fechassem as ruas para se manifestar. Também afirmou que não seria permitido levar crianças para as manifestações. Era natural que esses protestos acontecessem, né? A Argentina está vivendo um dos piores momentos relacionados à crise econômica que vem se arrastando há alguns anos e que chegou ao ápice de inflação de 160%, uma das maiores inflações do mundo. E isso traz consequências econômicas gravíssimas para o povo argentino. Mas, com a entrada do ultraliberal Javier Milei, existe uma tentativa de reorganizar as coisas economicamente falando. Para isso, ele determinou algumas ações impopulares, né? Por exemplo, recursos cortados, outras, por exemplo, positivas, como redução de ministérios, mas há recursos cortados de programas sociais que acabam prejudicando as pessoas que mais precisam nesse momento. Então, há também a ameaça de cortar os benefícios caso as pessoas vão às ruas. E isso já está acontecendo, as pessoas já estão nas ruas protestando. Vamos aguardar para ver as próximas cenas do que deve acontecer na Argentina. Um país que durante muito tempo estava com uma economia muito estável, com uma moeda valorizada e que agora está num momento extremamente delicado economicamente por conta das mudanças econômicas que foram feitas ao longo dos últimos anos e que estouram agora na mão de Javier Milei. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconheceu nesta terça-feira que ninguém sabe quando vai terminar a guerra na Ucrânia e advertiu para o forte impacto que teria no conflito de uma eventual vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concedeu uma entrevista coletiva no fim de ano nesta terça-feira. Zelensky admitiu que ninguém sabe quando a guerra da Ucrânia vai acabar. A guerra terminará em 2024? Acho que ninguém sabe a resposta, mesmo aquelas pessoas respeitadas, os nossos comandantes ou parceiros ocidentais, quando dizem que a guerra durará muitos anos. Não sabem. O líder ucraniano também propôs mobilizar 450 mil ou 500 mil soldados diante da falta de tropas do exército no fronte. Zelensky falou ainda sobre as eleições americanas previstas para novembro de 2024. Ele reconheceu que o republicano Trump tem uma responsabilidade diferente da do democrata Joe Biden e que isso terá como reflexo uma política diferente. Mas expressou esperança de que Washington não faça mudanças em seu apoio militar e econômico à Ucrânia. Muitos analistas consideram que a eleição pode representar um ponto de inflexão no apoio do Ocidente à Ucrânia. Em diversas ocasiões, Donald Trump, que pretende concorrer à eleição, manifestou suas reticências à ajuda que Washington fornece a Kiev. O presidente ucraniano realizou a coletiva depois de um ano marcado por poucos avanços do exército ucraniano em sua contraofensiva iniciada em junho. Mas destacou que considerou a grande vitória do exército ucraniano no Mar Negro, onde, com seus ataques, as tropas de Kiev obrigaram os navios russos a recuarem e isso facilitou a criação de corredores marítimos para que a Ucrânia pudesse seguir exportando grãos. A guerra que tomou conta do noticiário internacional hoje perde um pouco da sua força, mas a guerra continua acontecendo. E, como você viu, não há previsão de chegar ao fim, não há entendimento, não há nada que indique que isso possa acontecer. Mas a preocupação de Zelensky em relação a Donald Trump pode ter chegado ao fim.
Isso porque um tribunal de apelação do estado norte-americano do Colorado decidiu que o republicano não pode participar das primárias eleitorais no estado em 2024. A decisão do tribunal é uma consequência das ações relacionadas ao ataque contra o Capitólio em 2021, que o tornaram inelegível. Uma ação judicial agitou a cena política norte-americana nesta terça-feira. Um tribunal de apelação do Colorado decidiu que o ex-presidente Donald Trump não pode participar das primárias eleitorais do estado em 2024, porque as suas ações relacionadas ao ataque contra o Capitólio em 2021 o tornam inelegível. A decisão surpreendente, da qual a campanha de Trump imediatamente disse que apelaria, pode influenciar significativamente a eleição presidencial de 2024, na qual o magnata é o favorito à indicação do Partido Republicano. A maioria do tribunal considera que o presidente Trump está desqualificado para ocupar o cargo de presidente nos termos da seção 3 da 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Como ele foi desqualificado, seria um ato ilícito, segundo o Código Eleitoral, o secretário de Estado do Colorado incluir seu nome como candidato nas primárias presidenciais. As acusações contra Trump por supostamente liderar uma conspiração criminosa para fraudar a eleição de 2020, uma em nível federal e outra na Geórgia, abriram um debate jurídico frenético sobre a elegibilidade do magnata para futuros cargos públicos. O processo no Colorado é uma das várias ações judiciais da 14ª emenda contra Trump em andamento em todo o país. O Tribunal Superior de Minnesota rejeitou um movimento semelhante no mês passado. Um porta-voz de Donald Trump denunciou a decisão e a qualificou de antidemocrática. Stephen Chung afirmou em um comunicado que a Suprema Corte do Colorado emitiu uma decisão completamente equivocada e destacou que será apresentada rapidamente uma apelação à Suprema Corte dos Estados Unidos. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.